Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Como é que passou o final de semana? Hoje é segunda-feira, o melhor dia que você tem na sua vida, porque ele é o único que você está vivo. Então vamos lá, hoje, dia 16 de junho, segunda-feira. Vamos ler então o Provérbio, capítulo 16. O homem faz seus projetos, mas a resposta vem de Javé. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Javé quem examina as consciências. Então, muitas vezes, a gente costuma fazer os nossos projetos, imaginar o que a gente quer fazer, mas será que a gente pede para Deus, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Está correto? Dobrou seu joelho, né? Colocou nas mãos do Senhor para a gente ver se realmente, para escutar o que Ele tem para dizer. Porque muitas vezes a gente vai tomando decisões, né, e atitudes sem consultar Deus. E a gente acha que Deus, Ele não escuta. Então, consulte a Deus. Em tudo que você vai fazer na vida, consulte a Deus. Não tome atitude sozinha, na força do seu braço. Por isso que muitas vezes a gente não consegue as coisas. E Deus sabe tudo para nós, sabe o que é melhor para nós. E Ele tem o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente acha que aquilo era o melhor para nós, mas depois analisando a gente vai ver que aquilo que Deus preparou para a gente era o melhor. Então confia a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Olha lá. Exatamente isso. Javé faz tudo com uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da desgraça. Deixa eu ver que eu coloquei aqui alguma coisinha aqui desse capítulo para falar para vocês. Quer ver? Javé faz tudo para uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da desgraça. Então, nós temos que ver que Deus, Ele nos conhece. Ele nos conhece por dentro. Ele conhece o nosso coração. Nós precisamos cada vez mais conhecer esse Javé. Conhecer esse Deus. Porque senão a gente acaba caindo nas armadilhas do mundo, acaba caindo na desgraça. E Ele sabe que se você não procurar, você vai acabar caindo, né? Então a gente precisa procurar Ele para que a gente não seja assim justo aqui, né? Que no dia das desgraças a gente não vai receber o galardão, né? Não vai receber a recompensa. Então vamos procurar fazer aquilo que Deus nos pede, ter temor a Javé, buscar Ele de todo o nosso coração, para que a gente possa trilhar seus caminhos, estar sempre fazendo a sua justiça, né? Procurar cada vez mais estar no seu caminho para que não caiamos na tentação. Versículo 6. Não, versículo 5. Javé detesta o orgulhoso e certamente não ficará sem castigo. Para que ser orgulhoso, né? Para que ser soberbo? Para que você achar que você você não precisa de nada, não precisa de Deus, que você pode resolver tudo sozinho, na força do seu braço? Não. Né? Volte sempre para Javé. Ame Ele de todo o coração, busque Ele de todo o coração. Gente, nós somos feitos por Ele. Nós não somos nada sem Ele. Veja, o nosso dormir, o nosso despertar, a gente não tem... Percebe que a gente não tem controle disso? Né? A gente não tem controle, a gente não sabe como é que os nossos órgãos funcionam lá dentro, e eles funcionam maravilhosamente bem. Um dependendo do outro, um fazendo ação para ajudar o outro. Nosso corpo é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Olha para o espelho, nós somos imagem e semelhança dele. Né? Olha aqui, ó. Com amor e fidelidade apaga-se a culpa, e com o temor de Javé se evita o mal. Essa culpa aqui também pode entender como pecado, né? Como as nossas culpas, as que a gente acha, né? Que a gente errou, onde a gente vacilou. Então, não fique achando que Deus, que a sua culpa, que seu pecado não tem perdão,
Não tem arrependimento que pague seu perdão, seu pecado, né? Tem, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Olha aí o sacrifício que ele fez, e você fica achando que você não tem como voltar atrás, não tem como voltar a Deus. Não, eu sou pecador, eu não posso, porque meu pecado é muito grande, eu estou condenado. Gente, se Deus mandou Jesus aqui para nos livrar, para nos libertar dos pecados, como que eu posso dizer que eu estou condenado? Então, volte para o seu Senhor, né? Volte para Deus, olha, com amor e fidelidade. Amor e fidelidade. O que é fidelidade? É ser fiel, é buscar a Deus de todo o nosso coração e é fazer aquilo que Ele quer que faça, né? Temor a Deus, evitar o mal. Javé odeia o mal, então eu tenho que odiar o mal também, né? Então a gente já viu nos provérbios, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, o que é temor a Javé, o que é odiar o que Deus odeia, o que Deus odeia, né? As 6 coisas que ele detesta e a 7ª que ele abomina. Então, lê Provérbios, gente. Provérbios é maravilhoso para a nossa vida. Provérbios é maravilhoso para que a gente possa ter sabedoria e possa ter discernimento e possa entender aquilo que realmente Deus quer para nós. Porque Deus tem propósitos muito maiores do que aquele que a gente pensa para nós. Então, não fique aí se vitimizando, se achando que você é o pior dos seres da terra. Não. Javé, ele te coloca no caminho, te disciplina, se deixe disciplinar por ele, que aí você vai ter a recompensa. Aquilo tudo que ele fez para você, que é merecimento seu. Mas para isso nós temos que se voltar a ele, nós temos que batalhar, nós temos que fazer o que tem que ser feito aqui na terra, porque ele diz que ele quer seus filhos aqui com vida e abundância aqui já, se preparando para o reino eterno, né? Ó, quando aprova a conduta de alguém, Javé reconcilia até mesmo com os inimigos. Olha aqui. Ah, mas eu não tenho boa conduta, como é que Javé vai me aprovar? É só voltar para ele. Olha lá no madeiro, Jesus entregou a sua última gota de sangue, porque a hora que colocaram a flecha nele, né? No lado esquerdo dele já saiu água. Ou seja, todo o seu sangue tinha sido derramado. Saiu sangue e água, ou seja, terminou a última gota de sangue, acabou e já saiu água junto. Esse é o amor do nosso Deus por nós. Olha isso, gente. Nós temos que fazer jus a esse amor que Deus tem por nós, que entregou o seu Filho para morrer por nós. Que Jesus é Deus também. Então é o Deus se entregando pelos seus filhos. É Deus se entregando por nós. Olha que legal aqui o versículo 8. Mais vale pouco com justiça do que muitos ganhos violando o direito. É isso, né? Javé odeia isso, né? Javé odeia violência, Javé odeia violação. O que é violação? É você tirar o direito de alguém, é você não agir corretamente, né? É você estar, como diz, né, passando a perna, né, nos outros, né? Ou seja, tentando derrubar os outros para você galgar algo na sua vida. Não passe a perna em ninguém. Ame as pessoas, porque o que Javé mais ama são as pessoas. Então, para você crescer na vida, você tem que amar as pessoas, não derrubar as pessoas. Percebe? Não adianta. Aquele que sobe na vida derrubando as pessoas, pode ter certeza que ele vai cair também. Não tem por onde, né? O homem planeja o seu caminho, mas Javé é quem dirige os seus passos. Então, entregue os seus passos a ele. Entregue sua vida a ele. E ele vai te direcionar. Entregue, mas faça a sua parte, né? Porque se você não fizer a sua parte, não adianta, não vai vir. Não vai acontecer. Nada vai acontecer se você não se entregar a ele e não fizer a sua parte, né? Um oráculo nos lábios do rei e sua boca... Há um oráculo no lábio do rei e sua boca não erra na sentença. O que é o oráculo? O oráculo é a vontade de Deus, é uma resposta, né? É uma resposta. Você fala com Deus e ele te responde. Oráculo de Javé, é uma resposta de Javé, né? O que a gente espera? Dá um oráculo na boca, nos lábios do rei. O rei aqui, gente, o rei na época que existiam os reis, né? Que
encaminhavam os filhos de Israel, né? Os filhos de Deus. Havia os reis, literalmente reis, né? Por exemplo, Davi, Salomão, que foram reis. Mas nosso Deus é o verdadeiro rei. E se ele é rei, nós também somos, porque nós somos filhos. Então nós somos reis e rainhas. Então aqui quando ele fala, há um oráculo nos lábios do rei, e sua boca não erra na sentença, então nós também somos esse rei. Nós também somos esses seus filhos, que também temos que ter, né, falar corretamente, ou seja, dar sentenças verdadeiras. Como que dar sentenças verdadeiras? É você ouvir a voz de Deus, para que você possa na sua vida determinar aquilo que você vai fazer, mas com o oráculo de Deus, ou seja, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para nós, né? Então, sempre se voltando a Deus, para que a gente não erre naquilo que a gente vai fazer, e também não erre com relação ao próximo, não erre com relação às nossas famílias, nossos filhos, é que a gente possa viver com dignidade e viver como Deus nos criou, para sermos unidade um com os outros, né? Não união. União é quando você tem várias coisas juntas, várias batatas juntas, você tem uma união de batatas. A partir que você faz um purê, cozinha aquelas batatas, faz um purê, você tem uma unidade, é uma unidade só. Tudo aquilo virou uma coisa só. Então é assim que nós temos que ser na nossa família, no nosso trabalho, para que a gente possa crescer, na nossa empresa, para que a gente possa crescer, temos que ter unidade. Se não tiver unidade, cada um pensa de um jeito e não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa de você ter uma corda na mão, cada um puxando para um lado. Para onde você vai? Para lugar nenhum, não sai do lugar. Né? Versículo 11. Os pratos da balança justas são de Javé, e todos os pesos são obra sua. Os pratos da balança justa. Deus é o Deus justo. Ele não quer injustiça com ninguém. Ele não faz injustiça com ninguém. Porque ele trata todos nós igualmente. Porque todos são filhos. Somos nós que desviamos do caminho dele. Mas voltemos a ele. Porque lembra lá? Com amor e fidelidade apaga-se a culpa. Né? Que amor e fidelidade é ser fiel a ele. Os reis detestam a prática do mal. Porque é na justiça que o trono se firma. Né? Então veja aqui, se os reis detestam a prática do mal, se Deus é nosso rei, se nós também somos reis, então é através da justiça que o trono se firma. Ou seja, é através da justiça de Deus, através da confiança que eu tenho em Deus, do temor que eu tenho em Deus, é que o nosso trono vai se firmar. Nosso trono aqui na terra não se firma, né? Se a gente estiver longe do nosso Deus. Não, a gente vai fazer só besteira e não vai ter... O legado nosso não vai ser um legado bom, né? Então, nós temos que deixar um bom legado, né? O trono nosso tem que se firmar aqui na terra, ou seja, nós temos que ser pessoas que levam amor, que levam vida para as outras pessoas, né? Que levam conhecimento do Pai. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Maior é aquele que serve. Jesus já dizia, né? Então, é isso. Versículo 13. O rei aprova os lábios sinceros e ama quem fala com retidão. A ira do rei é arauto de morte, mas o homem sensato consegue aplacá-la. Ora aí, a ira do rei é arauto de morte, ou seja, decisão de morte. Se o rei decretou, acabou, morreu. Mas o homem sensato consegue aplacá-lo. Se o homem sensato consegue aplacá-lo, significa o quê? Que o rei tem o quê? Tem conselheiros. Tem conselheiros. Então, por isso que eu digo que a gente sempre deve buscar as pessoas. Nós devemos buscar uns aos outros, confiar uns aos outros, confiar a Deus no nosso coração, mas nós temos que conviver com as pessoas, então nós precisamos confiar uns nos outros. E temos que cada um, se buscar o conhecimento de Deus, o respeito a Deus, o temor a Deus, nós seremos uma sociedade, uma família, um ser muito melhor. Né? Porque se nós temos temor a Deus, a gente não quer. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Se eu não quero coisas ruins para mim, eu também não vou desejar para o meu próximo. E nem vou fazer coisas más, né, para o meu próximo, percebe? Então, nós dependemos um dos outros, não tem como. Então, veja, buscar sabedoria em Deus, buscar pessoas para nos ajudar. Nós não caminhamos sozinhos. Então, a ira do rei é aplacada, né? É aplacada. O próprio Jesus, né, que veio aqui, ele aplacou a ira do Pai. Por quê? Porque nós estávamos praticamente condenados pelo nosso pecado.
pela desobediência, né? A desobediência. O pecado aqui é desobediência, né, gente? Tudo aquilo que eu desobedeço, eu estou pecando. Então, a desobediência do primeiro homem nos fez todos também culpados, ou seja, nos fez todos pecadores. E através de Jesus, que aplacou a ira do Pai, porque ele veio aqui entregar sua vida para nos redimir ao Pai. Então, veja, nós temos que agradecer a esse Deus maravilhoso, honrar esse Pai maravilhoso, que por sua misericórdia, ele mandou Jesus, e Jesus cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer. Eu faço a vontade do Pai, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Nós fizermos também a vontade do Pai aqui na terra, imagina essa terra como não seria melhor, né? Se todos nós fizéssemos a vontade do Pai. Seríamos realmente uma nova Jerusalém, né? Uma terra nova. Né? Pessoas novas, pessoas sábias, pessoas convertidas. Versículo 15. No rosto sereno do rei está a vida, e seu favor é nuvem que traz chuva. É nuvem que traz chuva. Olha que lindo, gente. No rosto sereno do rei está a vida. No rosto sereno do Pai está a vida. No rosto sereno de Jesus está a vida. E seu favor é nuvem que traz chuva. Quem mora no sítio sabe, né? Quem mora na cidade às vezes até reclama, né, da chuva, porque chovendo demais, não seca a roupa. Mas é porque ele não tem um pedacinho de terra lá que ele planta e ele precisa da chuva para regar o arroz, para regar o feijão, né? E nós precisamos do arroz e do feijão, então não podemos reclamar não, gente. Muito pelo contrário, né? Agradeça a Deus quando chove. Porque só quem sabe, quem passou pelas raízes da terra, né? Quem já plantou na terra sabe o quanto é esperado uma chuva, né? Porque a chuva, ela traz bênção, ela traz produção, ela traz abundância. Né? Então essa chuva aqui, né? É uma chuva de Deus para nós, uma chuva de bênção para nós. A gente tem que agradecer, gente. Tudo nós temos que agradecer. Agradecer pela nossa vida, pela chuva, pelo sol, pelo frio, tudo. Porque se nós não se não precisasse ter as 4 estações, eu estava falando isso com a minha filha ontem, se nós não precisássemos ter as 4 estações, Deus não teria feito. Deus não teria criado o mundo com as 4 estações, né? O planeta. Então nós precisamos de todas as estações. Todas elas são bem-vindas. E nós também temos ciclos na nossa vida. Nós temos ciclos, veja, a gente é criança, depois a gente vai vendo os ciclos da nossa vida desde que a gente nasce. A gente nasce e não levanta nem a cabeça. Depois a primeira coisa que a gente começa a fazer é levantar a cabeça, depois começa a levantar o tronco, né? Levantar o corpo. Depois a gente começa a caminhar. Desculpa. Depois a gente começa a caminhar, depois a gente começa a correr, a gente não começa andando já. Primeiro engatinha, depois... Então são ciclos na nossa vida. Se nós precisamos desses ciclos, porque nós não nascemos pronto. Então a natureza também tem os seus ciclos, ela se renova. Ela se renova. E nós também precisamos nos renovar. Mesmo já estando com a idade avançada, quem estiver com a idade avançada, assim como eu já estou, né, avançando a idade, nós temos os ciclos, e cada ciclo são mudanças que nós precisamos fazer para que a gente se renove. A vida só termina quando a gente dá a última respirada. Enquanto até lá nós estamos vivendo, nós temos que fazer o melhor das nossas vidas, dar o melhor de nós, estar a serviço das pessoas, né? Estar a serviço do próximo. Então, a gente tem que se controlar, ter esse autoconhecimento e para a gente ajudar as outras pessoas também, um ajudando os outros e fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Levantando, quem levanta, né? Quem desperta na casa salva toda a família, ou seja, quem acordou para despertar, quem acorda cedo, né? Quem levanta cedo, quem faz o que tem que fazer, não fica dormindo, se entregando, como fala lá no Provérbio 6, né? Que a gente viu, não fica se entregando a dormir mais, a ficar na cama cada vez mais. Isso só vai nos atrasar, né? O corpo é movimento, o ciclo é movimento, então nós precisamos movimentar, nós precisamos cada vez mais fazer aquilo que Deus quer pra gente, que é viver uma vida boa, uma vida em abundância,
buscar sabedoria, né? E caminhar, né? Porque Deus, o milagre não pega a gente parado, o milagre pega a gente no caminho. O aprender, a gente aprende fazendo, né? É caminhando, gente, é caminhando. Caminhando no sentido de não ficar parado mesmo, né? Caminhando mesmo no sentido de não ficar parado, no sentido de você estar buscando cada vez mais conhecimento, discernimento, sabedoria, né? E só buscar não basta, nós temos que transbordar. Porque a sabedoria vem com o quê? Com o conhecimento aplicado. Ou seja, eu aprendo e aplico. Eu aprendo e passo. Aprendo e passo. Aprendo e passo. Na escola não é assim? O professor sabe, ele ensina para você. E você aprende e você muitas vezes ensina o outro também na sala de aula, que às vezes a pessoa demorou mais para entender, então você ensina. E a vida é assim. Num serviço que você vai entrar, alguém tem que te ensinar. Então nós precisamos, aquilo que a gente sabe, não guardar pra gente. Quem retém conhecimento apodrece. Apodrece. Porque ele fica retendo tanto que ele não consegue transbordar e aí não acaba, a pessoa não acaba conhecendo outras coisas porque fica só retendo conhecimento. Tem que buscar conhecimento, passar o conhecimento para poder encher mais de conhecimento. Lembra que a gente dizia que o coração tem que esvaziar para se encher novamente? Então é isso. Quanto mais eu aprendo e passo, mais eu vou saber, porque é a vida que vai me ensinar. É a vida que vai né? É as experiências que a gente vai tendo. Né? Então vamos lá. Versículo 16. Mais vale adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor adquirir discernimento do que a prata. Lembra lá no começo que nós vimos, né? Compre a sabedoria, busca a sabedoria, entregue tudo para você adquirir sabedoria. Então, mais vale adquirir sabedoria do que ouro. Não compre ouro. Tudo que você tiver, busque sabedoria. Porque com a sabedoria você vai ter muito mais. Você vai ter muito mais ouro, muito mais prata. Você vai ter, é o que eu estava falando agora, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente passa, mais a gente vai aprender também. Versículo 17. O caminho dos homens retos consiste em evitar o mal, e quem vigia o próprio caminho conserva a vida. Pronto, nem precisa falar mais, né? Antes da ruína vem o orgulho, e antes da queda vem a presunção. Se antes da ruína vem o orgulho, o que é presunção? Presunção é o orgulho, né? E antes da queda vem a arrogância, a presunção, a arrogância, o orgulho, a confiança em si mesmo, né? Você não se deixa se escutar, né? Não se deixa ouvir a voz de Deus. Então, não adianta. Orgulho não leva a nada. É a queda. É melhor ser humilde com os pobres do que repartir despojos com os soberbos. É melhor ser humilde com os pobres do que repartir despojos com os soberbos. Por que despojos com os soberbos? Porque os soberbos, eles se acham autossuficientes, né? Não quer ter mais sabedoria, ele não quer buscar conhecimento, ele acha que o que ele tem basta. Sabe aquela pessoa que você fala assim, você é um fanático, para com isso, né? Agora só fala, né? Agora resolveu colocar Deus em tudo. A gente tem que ter a consciência que Deus não podemos tirar Deus de nada. Não é colocar Deus em tudo, né? Mas não tirar Deus de nada. Porque Ele é tudo em todos. Não temos como tirar Deus da nossa vida, né? Quem mede as palavras tem sucesso e quem confia Javé é feliz. O que é medir as palavras? Quem mede as palavras? Cuidado, né? Mede a palavra que você vai falar, vê o tamanho da confusão que vai causar essa palavra. Então, para pensar, reflete. Então, muitas vezes é melhor você ficar calado, não falar nada, do que você falar uma palavra que vai dar a maior confusão, né? Ou seja, quem mede as palavras tem sucesso. Ou seja, quem não fala besteira tem sucesso. E quem confia Javé é feliz, né? Então temos que confiar em Deus, buscar a sabedoria em Deus, buscar falar com Deus assim, Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o melhor caminho que eu devo tomar? Né? Muito bem, versículo 22. 21. Quem tem mente sábia será chamado inteligente, e falar com suavidade convence muito mais. Viu? Mede as palavras, porque quem tem suavidade convence muito mais. Quem fala com suavidade, né? Quem tem mente sábia será chamado inteligente. A sensatez é fonte de vida.
para quem a possui. Mas a estupidez é a escola dos tolos. Seja sensato, né? Busque a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? A fonte da vida é o Deus. É o Deus que nos dá a fonte da vida. É Ele que nos deu a vida. Então busque Ele cada vez mais, né? Porque aí você vai ter a fonte da vida, se você for sensato, se você buscar o conhecimento, se você buscar a Deus, se você se entregar a Deus, se você pedir opinião a Deus, se você colocar Deus em tudo na sua vida, né? Não tire Deus de nada na sua vida. Coloque Deus à frente de tudo. 23. O sábio de mente possui boca discreta e seus lábios convencem muito mais. As palavras gentis, olha, são favos de mel. As palavras gentis são cura. Lembra que nós vimos lá atrás? Palavras gentis são curas. É doce na garganta e suave para o corpo. Então, as palavras gentis são como favo de mel, que são doce na garganta e saudável para o corpo. Não são aquela faca afiada que mata, né? Então, que a sua boca, que as suas palavras sejam palavras de cura, palavras que edificam, não que mate as pessoas. Há caminhos que parecem retos, mas acaba levando para a morte. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho, a gente acaba acaba indo, né, por caminhos que não levam muitas vezes a vida, né? Parece reto no começo, mas depois a gente percebe que não era reto. Mas com isso a gente tem que ter o quê? Tomar cuidado e sempre procurar estar nos caminhos retos. Será que esse caminho vai me levar a Deus? Esse caminho vai me levar ao próximo? Vai me fazer mais feliz na minha família? Vai fazer mais feliz no meu serviço, no meu emprego, na minha empresa? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Tomar caminhos certos, né? A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca o empurra. O vagabundo causa desgraça e leva nos lábios fogo abrasador. O homem perverso provoca brigas e quem calunia separa os amigos. Né? A gente já viu muito isso, né? O homem perverso provoca brigas e quem calunia separa os amigos. Calúnia, difamação, fofoca é o que Deus mais detesta. O homem violento seduz o próximo e o arrasta pelo mau caminho. Cuidado com a violência, não fique seduzindo as pessoas com a violência, né? Busque sempre o amor, a fidelidade a Deus, para que a gente possa cada vez mais, né? Possamos estar mais próximo de Deus. Porque o homem violento, ele arrasta o próximo, mas ele desvia, né, o próximo do bom caminho. Quem pisca o olho planeja fraudes, e quem aperta os lábios já praticou o mal. Percebe? Aquela piscadinha que você dá, né, quando você está mentindo para alguém, fingindo para alguém, enganando as pessoas. Então, cuidado, né? Cabelos brancos são coroa nobre quando se encontra no caminho da justiça. O que é cabelo branco? Cabelos brancos são pessoas de idade, né? É a honra da pessoa. Quanto mais ela viveu, mais o cabelo vai ficar branco. Então é honra para a gente viver muitos anos. Nós temos que viver, Deus decretou que para nós temos que viver. O homem com menos de 100 anos, né? 120 anos, que é a idade que Deus deu para nós pela Bíblia. Nós temos que, então, quanto mais cabelos brancos a gente tiver, é glória pra gente, é honra, né? Então, cabelos brancos são coroa nobre, que se encontra no caminho da justiça. Então, quanto mais vida longa a gente tiver, lembra que a gente buscar a Deus, nós teremos vida longa? Então, se temos vida longa, se o nosso cabelo está branco, porque estamos buscando a Deus, na sabedoria, na justiça. Porque, normalmente, quem se desvia do caminho, procura fazer as maldades, não procura ter um coração quebrantado, um coração com amor. Lembra que eu dizia que coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ele causa doenças? Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa morreu tão nova, morreu de uma doença e tal. Mas como era o coração dessa pessoa? Porque as doenças, gente, vêm da alma. Vem da alma. Então, se eu sou um coração que não perdoa, se eu sou um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, eu vou ter doenças e as doenças vão me matar. Muitas vezes nos mata. Por quê? Porque eu preciso perdoar, eu não quero perdoar, né? Eu preciso limpar meu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Por isso que Jesus falava tanto, perdoe, perdoe sempre, porque o perdão libera a vida. O rancor, o ódio, o não perdão, o desamor
causa doença na nossa vida, causa doença na nossa alma. E a alma doente, ela vai o quê? Ela vai vir para o corpo, não tem como. Primeiro a doença, a doença ataca a alma. Lembra que eu dizia atrás, os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, faz com que gere as nossas emoções. E as nossas emoções são o que produzem os hormônios, ou da felicidade, ou da tristeza. E se produz da tristeza, vai causar doenças, não tem por onde. Então, percebe? A nossa alma é que primeiro sente. Por isso que eu dizia, cuidado com aquilo que fala com você, com o que você faz com aquilo que te fala. Aquilo que fala, o que é aquilo que fazem com você. Não é a pessoa que está fazendo aquilo com você, é o que você está fazendo com aquilo que a pessoa está falando de você. O que ela está falando não importa. O que importa é o que eu estou fazendo com aquilo. Então, presta bastante atenção. Se a pessoa está falando coisas que é mentira sua, por que você vai ficar chorando? Se é mentira, é mentira. Deixa ela falar. E se é verdade, corrige a rota. Muda, volte para o seu Senhor. Limpa o coração, perdoa. Sabe, perdoa. Ninguém tem que falar nada de ninguém. Mas se a pessoa está falando alguma coisa que você realmente fala, nossa, realmente preciso mudar. Só muda. E perdoa a pessoa. E agradece. Porque se ela está mostrando para você que você está errada, agradeço. Oi, obrigado por você ter me colocado isso. Obrigado por você ter falado isso. Eu vou procurar ser melhor. Você nunca parou para pensar e perguntou para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, o que eu preciso fazer para melhorar? Entendeu? Porque às vezes a gente vai fazendo tanto no automático e a gente não sabe. Porque às vezes aquilo que a gente está fazendo está magoando as outras pessoas. Né? Então, é lógico que a gente precisa saber que aquilo que eu faço ou que eu falo não deve interferir nas outras pessoas. Mas as outras pessoas muitas vezes são como nós também. Que nós sabemos limpar aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas se a gente não conseguir, como que eu vou dizer? Se a gente fizer com aquilo que as pessoas falam com a gente, se a gente tomar pra gente e ficar com o sentimento e ficar chororô por aquilo, o que vai acontecer comigo? A minha alma vai entristecer e a minha alma vai adoecer. E automaticamente o meu corpo vai adoecer. Porque primeiro acontece na alma para depois vir para o corpo. Então livra os sentimentos antes que ele entre na alma. Não deixe eles penetrar na sua alma para que o corpo não pereça. Faça aquilo que for melhor. Busque o melhor caminho. Busque orientações. Busque pessoas sábias. E evite tomar para si as dores que você não precisa sentir. Você não precisa sentir dores que as pessoas falam de você. Você simplesmente fala assim, ela deu o melhor que ela podia dar e eu não vou deixar me abalar por aquilo que ela falou. Pronto. Porque aí você vai treinando as emoções. Nós temos que treinar as nossas emoções. Né? Hoje, muitas vezes que as pessoas falam, colocam e falam assim, nossa, você me chateou. Mas depois eu já esqueci. Né? Já esqueci. Por quê? Porque senão eu vou ficar remoendo aquilo, né? Vou ficar que nem... Já viu vaca como ela come? O boi quando come, ele come. De noite ele fica remoendo. Então pare de remoer, pare de murmurar, né? E vamos lá, para terminar. 32. Paciência vale mais que a valentia. E dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. Pronto. Tá aí o que eu estava falando agora há pouco. Os homens jogam dados para tirar a sorte, mas a sentença vem de Javé. Não precisa tirar dados para a sorte, não precisa buscar sorte, se nós temos um Deus maravilhoso que nos fez filhos, que nos fez reis e que nos fez para prosperar, né? O que é prosperidade? A gente já dizia, né? Prosperidade é você romper a semente que está aí dentro, que Deus deixou a semente para você. Ele deu uma semente que você agora deve plantar essa árvore em terra boa para que ela dê frutos. E os frutos terão muitas mais sementes e que serão os frutos que você vai dando, as outras sementes. Deus te deu a semente principal. E você, através dessa semente, você vai ter muitos frutos, né? Então, busque sabedoria, busque discernimento para que você não precisa ficar tirando sorte, ficar jogando em loterias, né? É o nosso Deus não precisa de nada disso. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho que me levantar, eu tenho que buscar ser melhor, eu tenho que fazer a minha vida prosperar. Prosperidade não é riqueza, mas a prosperidade vem, com a prosperidade vem a riqueza, vem a abundância. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Agora, se você ficar aí parado, quietinho, nada vai acontecer na sua vida. Então, se entregue a esse Deus verdadeiro, a esse Deus maravilhoso, e faça com que você também leve esse Deus maravilhoso para as pessoas, porque é isso que Deus pede para nós, né? Cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros. Deus ama as pessoas, então Ele nos ama e nós também temos que amar e fazer a sua vontade. Tenha uma boa segunda-feira, Deus te abençoe sua casa, abençoe seu lar, sua família, a sua empresa, o seu trabalho, e vai cuidar daquilo que Deus te deu, que é mais precioso, sua vida. Obrigada por me ouvir e Deus te abençoe sempre.